Sabe, existe um tipo de manual de regras que não serve para a gente, para o cidadão comum. É um manual exclusivo do governo que diz como ele pode usar todo o seu poder e, ao mesmo tempo, por que ele tem que seguir limites tão rígidos. É esse equilíbrio que a gente vai desvendar agora. Olha só que coisa curiosa, né? Pensa bem, como é que o governo pode, de um lado, chegar e desapropriar um terreno particular para construir um hospital, uma obra gigantesca para o bem de todo mundo, e do outro, para vender uma simples mesa velha que não usa mais, ele precisa abrir um leilão, todo um processo burocrático. Parece que não faz sentido, né? Por que pode ter tanto poder e, ao mesmo tempo, ser tão amarrado? Então, a resposta para essa pergunta, para essa contradição aparente, está num conceito-chave do direito administrativo, o tal do regime jurídico administrativo. É bom pensar nele como se fosse o sistema operacional do Estado. Um conjunto de regras único que só vale para ele e que explica direitinho essa dinâmica de ter muito poder e, ao mesmo tempo, muitas restrições. Para a gente entender esse sistema, a primeira coisa é sacar que o governo não joga com as mesmas regras que a gente. Ele tem, digamos, duas faces. E entender a diferença entre elas é o que vai destravar todo o resto. É aqui que a gente começa a entender a diferença. Sabe quando duas pessoas negociam, a relação é de igual para igual, horizontal. Uma não manda na outra. Agora, quando a conversa é com o Estado, a coisa muda de figura. A relação vira vertical. O Estado fica numa posição de superioridade. Mas calma, não é por ser autoritário. É porque ele tem o dever de proteger o interesse de toda a coletividade, não só de uma pessoa. E é justamente essa posição que dá a ele o poder de, por exemplo, desapropriar um terreno para uma obra que vai beneficiar todo mundo. E essa ideia de relação vertical leva a gente direto para o coração do regime administrativo, essa tensão que existe o tempo todo entre os poderes especiais do Estado e os limites super rigorosos que ele precisa seguir. De um lado, a gente tem o que se chama de prerrogativas. São tipo os superpoderes do Estado. Por exemplo, poder mudar um contrato público sem precisar pedir permissão para a empresa contratada, ou aplicar multas. Esses poderes não são à toa, claro. Eles são as ferramentas para garantir que o interesse público, ou seja, o bem de todo mundo, fique sempre em primeiro lugar. Isso tudo se baseia no princípio da supremacia do interesse público. Só que, para cada superpoder desses, existe uma trava, um limite. É o que a gente chama de sujeição. E o motivo é bem simples. O político ou o servidor público, ele não é o dono da coisa pública. Ele é só um gerente daquilo que é de todo mundo. Por isso ele não pode sair vendendo um prédio do jeito que quer ou contratar um amigo. A liberdade dele é bem restrita, por causa de outro princípio, o da indisponibilidade do interesse público. Basicamente, o que é de todos não pode ser tratado como se fosse de uma pessoa só. E na prática, a gente vê esse equilíbrio toda hora. De um lado da balança está o poder de alterar um contrato ou desapropriar um imóvel. Do outro lado, a obrigação de fazer licitação para fechar esse contrato ou de fazer concurso público para contratar alguém. Fica claro que para cada poder existe uma amarra correspondente para ter certeza de que o governo só vai agir quando e como a lei autoriza. Tá, mas como é que esse equilíbrio funciona no dia a dia? Bom, ele é guiado por 5 princípios que estão lá na Constituição. Eles são como se fosse o código de conduta, o DNA de qualquer ação do governo. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para facilitar, dá para lembrar da sigla LIMP. Cada um deles é um pilar que sustenta o que o Estado pode ou não pode fazer. Vamos ver rapidinho o que cada um significa na vida real. Vamos começar pela legalidade, que funciona de dois jeitos, totalmente opostos. Pra gente, no dia a dia, a regra é clara. O que não é proibido está liberado. A gente tem liberdade. Agora, para o governo, a lógica é exatamente o contrário. O gestor público só, e eu digo só, pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza ele a fazer. Se a lei fica em silêncio, não diz nada, então ele não pode fazer. Está proibido. E isso, no fundo, é uma proteção para todo mundo contra qualquer tipo de abuso de poder. Depois vem a impessoalidade. Aqui a regra é simples. A ação do governo tem que ser para o bem de todos, não para beneficiar um amigo ou prejudicar um adversário. Todo mundo tem que ser tratado igual. É por isso, por exemplo, que uma placa de obra pública não pode ter o nome do prefeito ou do governador. A obra é do Estado, não da pessoa que está ocupando o cargo naquele momento. E aí a gente chega na moralidade. A mensagem aqui é poderosa. Não adianta só seguir a lei ao pé da letra. A ação do governo também precisa ser honesta, ser ética. Se alguma coisa, mesmo que pareça legal no papel, vai contra a honestidade, essa ação pode ser considerada inválida. A lei não pode virar desculpa para um comportamento antiético.
O exemplo mais famoso disso é o nepotismo. Contratar um parente para um cargo de confiança, mesmo que não tenha uma lei dizendo é proibido contratar o primo, é um ato imoral. Fere de morte a ideia de que todo mundo é igual e de que o serviço público é para quem tem mérito, não para quem tem família no poder. Por isso que os tribunais consideram isso uma violação direta da Constituição. O princípio da publicidade é a alma da transparência. Basicamente, ele diz que tudo que o governo faz precisa, como regra, ser aberto para todo mundo ver. Publicar no Diário Oficial não é só uma formalidade, é o que faz o ato valer. E, mais importante, é o que permite que a sociedade fiscalize. O segredo só pode existir em casos muito, muito raros, tipo segurança nacional. E, por último, a eficiência. Esse foi o último princípio a entrar na Constituição e ele exige uma gestão com foco em resultado. Quer dizer, não basta agir dentro da lei e com moralidade. É preciso entregar um serviço bom, rápido e sem gastar dinheiro à toa. É obrigação de fazer mais e melhor com os recursos que são de todos. Ok, depois de passar por todos esses conceitos, a pergunta que fica é: e daí? Por que saber de tudo isso realmente importa na vida real? Qual o impacto desse manual de regras no nosso dia a dia? Para a gente amarrar tudo, o governo joga um jogo com regras próprias que ficam o tempo todo nesse cabo de guerra entre poder e limite, e para guiar esse jogo, existe uma bússola com 5 direções, o LIMP. E o destino final dessa jornada toda, dessa estrutura complexa, tem que ser sempre o mesmo: servir ao interesse de toda a sociedade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. O manual de regras para um governo justo e eficiente está aí. Na teoria, ele é claro. O problema, o grande desafio, é fazer isso virar prática. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que a gente, como sociedade, consegue diminuir essa distância enorme que às vezes existe entre o que a regra diz e o jogo que é jogado de verdade, todos os dias?